Paz do Senhor para todos os irmãos, para todos aqueles que irão ouvir essa mensagem. Hoje eu acordei com uma palavra no meu coração, gostaria de compartilhar junto com os irmãos. Uma palavra em que Paulo, ele faz uma indagação e diante de uma situação ele interpreta. Ele fala: onde está a morte, o teu agrilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? E meditando nessa palavra, eu comecei a entender de que tudo isso que nós estamos vivendo não é novo. Já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. O período da morte é uma realidade onde nenhum de nós podemos fugir dela. E Paulo, quando ele faz essa indagação, ele está dizendo: onde está a morte, o seu agrilhão? E onde está o inferno, a sua vitória? Jesus, quando se entregou por nós, ele já venceu a morte. Ainda que saibamos que todos nós estamos sujeitos, ninguém quer ir. Ninguém quer passar por esse momento. Ninguém quer perder ninguém. Mas é uma realidade. Perdemos pessoas que amamos. Às vezes chega a nossa hora, pessoas que nos amam sofrem, mas é uma realidade. E quando Paulo diz isso, ele diz sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Que ainda que a morte nos sobrevenha, Cristo já venceu. E meditando sobre a morte, uma realidade que todos nós vamos enfrentar, eu comparei com a vida de Elias. Elias foi um homem que se dedicou a fazer algo pelo Senhor, a trabalhar na obra do Senhor. E Elias, depois de uma grande vitória que Deus concedeu a ele, enfrentando opositores, pessoas contrárias à vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus custa um preço. Existe um preço a ser pago pela vontade de Deus. E nem sempre é o melhor. E Elias, diante de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele tinha aceitado fazer, porque Deus deu um chamado a Elias. Deus convidou Elias a fazer uma grande obra. Elias aceitou. Elias não sabia o que ele ia enfrentar, mas ele sabia quem estava junto dele. E não é por estar junto de Deus que não vamos enfrentar momentos difíceis. Elias enfrentou. E depois dessa grande vitória que Elias concedeu, através de Deus, Elias foi para uma caverna. Elias se escondeu na caverna. E com medo justamente daquilo que eu iniciei, com medo da morte. Elias estava com medo de morrer. Porque aquilo que ele havia feito tinha causado indagação, indignação na vida das outras pessoas. Pessoas que não tinham o mesmo compromisso que Elias e que tentavam matar o profeta de Deus. E Elias então vai para a caverna com medo de morrer. E ele se tranca naquela caverna. E como se não bastasse aquela caverna,
Elias ainda tem que enfrentar outros desafios dentro da caverna. Elias enfrenta o vento. E o vento, todos nós sabemos que quando ele vem, ele sopra e tira as coisas do lugar. Ele leva as coisas de um lugar para o outro. Hoje nós estamos vivendo o vento. E esse vento que estamos vivendo vai tirar muita coisa do lugar. Muita coisa. E depois do vento que Elias enfrentou, a Bíblia diz que veio um terremoto. E esse terremoto, a gente sabe que quando acontece, ele destrói. Ele causa destruição. E essa destruição pode ser material, essa destruição pode ser física, emocional, financeira. E Elias enfrenta esse terremoto. Após o terremoto, como se não bastasse o vento e o terremoto, vem sobre a caverna um fogo. E o que é que o fogo faz? O fogo ele consome. Ele tira a essência daquilo que ele queima. E uma vez queimado, nunca mais volta à sua essência. Porque o fogo muda a forma como era antigamente. E o interessante de tudo isso é que o que me chamou a atenção é que Deus não estava no vento. É que Deus não estava no terremoto. E é que Deus não estava no fogo. Toda essa destruição não foi causada por Deus. Não foi Deus que destinou as percas que Elias teve. Mas depois do vento, depois do terremoto e depois do fogo, Deus fala com Elias numa voz suave e uma voz tranquila. O que eu queria compartilhar com você é que, independente do vento que você está passando, independente do terremoto que surgiu na sua vida e o fogo pelo qual você está passando, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus tem uma saída. Depois de todos esses obstáculos, Deus tem a voz suave. Deus tem a voz tranquila. E essa voz tranquila falou no meu coração hoje. Eu gostaria que essa voz falasse no seu coração. O vento vai passar. Ainda que tire as coisas do lugar, mas ele vai passar. Ainda que o terremoto destrua muitas coisas, tanto dentro como fora, o terremoto vai passar. Ainda que o fogo tire a essência, a forma original que era, o fogo vai passar. Mas quando vier a voz suave, e quando vier a voz tranquila, a paz reinará no seu coração. E o vento não terá poder, o terremoto não terá poder, o fogo não terá o poder suficiente para destruir aquilo que Ele determinou no seu coração. Que essa palavra fique
gravada no seu coração. O vento vai passar. O terremoto vai passar. O fogo veio, mas ele passa. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda escondido, ainda tentando fugir da realidade, no lugar em que você se escondeu, Deus está com os olhos dele abertos e ele vê onde ninguém consegue ver. Ele te conhece por dentro e por fora. Sabe de tudo o que está acontecendo. Ele viu o vento soprar. Ele viu o terremoto acontecer. E ele viu o fogo. Mas enquanto está no vento, enquanto o terremoto está acontecendo, enquanto o fogo está queimando, você vai presenciar o silêncio de Deus. Mas depois que tudo isso passar, depois que o vento for embora, que o terremoto acalmar, que o fogo deixar de queimar, virá uma voz suave e tranquila ao seu coração, dizendo assim: os que esperam no Senhor são como os montes de Sião,